Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam muito bem e com muita saúde. Na aula de hoje, vamos seguir com a continuação do assunto sobre administração do departamento pessoal. Semana passada, nós falamos sobre a importância do departamento pessoal, assim como a importância do departamento financeiro, né? É importante que vocês, como futuros administradores e representantes legais, seja das suas paróquias, seja das entidades os quais vocês irão assumir como responsáveis, é importante que vocês tenham esse amplo conhecimento e entendimento desse funcionamento administrativo e financeiro e, sobretudo, em questões de departamento pessoal, porque nessas entidades, nesses organismos, nessas empresas, há pessoas que devem ser contratadas, que oferecem os seus serviços. É preciso fazer a contratação e a legalização dessas pessoas que estão envolvidas com o trabalho. E para isso, é importante que uma entidade tenha um departamento pessoal forte, com conhecimento e bem organizado, para que se evite pagamentos de custos extras, pagamento de multas, não é? Pagamentos de processos administrativos, porque contratamos erroneamente uma determinada pessoa e essa pessoa decidiu ir contra a entidade ou uma empresa na justiça e requereu seus direitos. Então, a gente precisa estar muito seguro com pessoas com conhecimento que trabalhem dentro da entidade nesse departamento, para que não haja penalizações futuras para nossas entidades, os quais seremos futuramente responsáveis e responderemos por isso. Então, a intenção toda do curso, como falamos desde o início, é que vocês tenham uma noção de como funciona. Não necessariamente queremos que vocês saibam fazer, vocês sejam contadores dessas entidades, mas que vocês saibam interpretar, saibam o que é obrigatório, saibam como é que funciona, saibam a importância daquilo. Lógico que vamos fazer as contratações dos profissionais devidos, então saberemos que tais profissionais que trabalhem nesse departamento financeiro, que trabalhem nesse departamento pessoal, têm que ter estes e estes conhecimentos. Então, a importância do nosso curso girou tudo em torno disso, de se ter essa noção, né, macro, de como funciona a questão administrativa, financeira e agora a questão do departamento pessoal das entidades. Semana passada nós trabalhamos sobre tipo de contratos, tivemos a denominação do que é o departamento pessoal, de como ele é importante, né? Departamento pessoal é aquele setor que lida, né, com a organização do departamento, das pessoas, que faz os cálculos, que operacionaliza as coisas, né, que guarda a documentação legal de departamento pessoal dessa empresa, dessa entidade, para que de repente haja alguma fiscalização, né, a empresa possa apresentar esses documentos sem que tenha nenhuma penalização, né, financeira, principalmente na entidade, tá bom? Então, a importância do departamento pessoal gira em torno disso. Entendemos os tipos de contrato, né? Porque vamos contratar uma pessoa e que tipo de contrato nós podemos adotar junto com ela, né? O ideal é prestação de serviço, o ideal é contrato por prazo determinado, que é aquele que tem um prazo específico já marcado para terminar, ou prazo indeterminado, né? Dependendo das relações de trabalho. Então,
aprendemos isso na aula passada. Então, decidimos que vamos contratar uma pessoa. Já sabemos qual é a função dela, já sabemos qual é o salário dela, já sabemos aonde ela vai trabalhar. Então, encaminhamos essa pessoa para o departamento pessoal. Então, o que o departamento pessoal vai fazer? Vai fazer a admissão dessa pessoa, a admissão desse funcionário. E o que é a admissão? A admissão ele é o ato pelo qual se contrata uma pessoa física para desenvolver uma função dentro de determinada empresa. Neste ato, o empregado e o empregador, eles possuem obrigações que devem ser cumpridas para que a admissão seja completa e válida. Então, é aquele processo que dá início ao contrato de trabalho e oficializa, né, a relação de emprego. A admissão de empregados, ela depende do cumprimento de todas as formalidades legais. Dentre elas, destaca-se principalmente a questão da obrigatoriedade de apresentação de determinados documentos pessoais. Ou em vista de futuras fiscalizações dentro da empresa, o departamento pessoal precisa ter registrado e arquivado cópias de toda a documentação pessoal desses funcionários, né? Então, ele precisa cumprir essas determinações legais. Então, é necessário que faça a solicitação. Então, quais são esses documentos necessários para a admissão inicial? A gente elenca aqui a ficha de solicitação de emprego ou currículo. Esse documento raramente se pede para arquivar, mas é importante, sabe por quê? Porque no currículo, o empregado, ele diz, ele atesta tudo que ele sabe, todo o conhecimento que ele tem para executar determinada função, né? Todas as experiências que ele tem. Um empregado, por exemplo, diz que ele trabalhou com determinado sistema de informação, né? Então, é importante que, se o departamento pessoal solicite esse documento, sendo que o empregado ele precisa, inclusive, assinar esse documento, porque ele atesta, ele declara tudo aquilo que ele disse na entrevista de emprego, e o departamento pessoal vai arquivar isso, visto que, se de repente acontece qualquer situação de que aquele empregado que disse que sabe lidar e tem experiência em do sistema, e no momento em que ele vai, de fato, desenvolver o trabalho e demonstra que ele não tem nenhuma intimidade com aquele sistema, é uma forma de avaliação negativa desse empregado, o qual não vai continuar, com certeza, trabalhando nessa entidade ou nessa empresa, tá bom? Porque não foi verdade, não foi verídico aquilo que ele registrou no currículo, tá bom? Outro documento importante para se solicitar, e fundamental também, é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Essa carteira ainda existe aquelas manuais, né, aqueles caderninhos azuis, de capa azul, mas hoje em dia a Receita Federal, né, com sua informatização, ela criou a carteira de trabalho digital, né, que traz muitos benefícios, agiliza solicitações, né, e traz muitas informações do funcionário de uma forma ágil, né, e de uma forma bem prática. Daqui a um tempo, a carteira de trabalho física, manual, ela não vai mais existir, né? Então, tá existindo os novos contratados, os jovens, por exemplo, ele tem que já ter essa carteira de trabalho digital já registrado, tá bom? Próximo documento é a certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos. Essa certidão de nascimento é para fim de concessão do salário família, né? Além disso, tem a carteira de vacinação dos filhos menores de 7 anos. Essa carteira de vacinação, essa informação é mais para fins de levantamento, né, para o Ministério da Saúde,
que ele tem como objetivo reverter os baixos índices de cobertura vacinal, seja em crianças, seja em adulto. Um próximo documento é o exame médico admissional, né, que o funcionário precisa fazer antes de iniciar o trabalho. Esse exame ele é de responsabilidade da empresa, né? O funcionário ele vai verificar a sua situação, né, física, né, de saúde no início, né, da sua vida laboral na empresa. Comprovação de escolaridade, né? Determinadas funções requer determinadas escolaridades. O comprovante de endereço, o documento de identidade, o RG, o CPF, a carteira de trabalho ou a carteira de motorista, se necessário, porque há determinadas funções que se exige, né, que se tenha carteira de motorista. Exemplo é quando uma empresa contrata um vendedor e que essa empresa ela cede veículos da empresa para que esse vendedor faça o seu trabalho. Então, para isso, para a contratação desses vendedores, a empresa exige que eles tenham a carteira de motorista. Então, nesse caso, há essa necessidade de se comprovar, né, de se demonstrar esse documento. Às vezes, a carteira de motorista substitui, né, a carteira de identidade também. Certificado de reservistas para o sexo masculino, certidão de nascimento ou casamento, né? Se casado, não vai existir mais a certidão de nascimento, né? Então é só a certidão de casamento. O CPF dos filhos, né? Para fins de dependência do imposto de renda. O registro profissional, né? Se necessário, porque muitas vezes, dependendo, né, também da função que está se contratando, está pedindo um contador, ou um médico, ou um dentista. Então, todas essas funções, profissões, têm seu conselho, né? Então, esse conselho emite uma carteirinha. Então, é necessário que apresente esse registro profissional que comprove que, de fato, né, eles são esse tipo de profissional. O documento de inscrição do PIS, PASEP, as fotos 3x4 a critério da empresa em relação à quantidade, né? Então, geralmente se pede fotos, né, da empresa. Uma para anexar no contrato, no livro de registro, né? E outro para fixar na ficha de registro também. E outras documentações, caso necessárias, né? Documentos preenchidos na admissão. O que o departamento pessoal vai preencher quando recebe a documentação do funcionário? É importante dizer o seguinte, que essa documentação ela vai ser entregue original, xerocada na hora ou o empregado já vem trazendo essa documentação com xerox. A empresa ela não pode ficar com a documentação original do empregado, né? A única exceção é a carteira de trabalho, que vai ser preciso fazer o preenchimento dessa carteira, dar pro empregador assinar e assim temos 48 horas para voltar à carteira de trabalho. Essa quando se trata da carteira manual. A digital já não se fala mais nesse aspecto de retenção de carteira de trabalho, tá bom? Declaração de encargos de salário família para fins de imposto de renda. É um documento, né, que o departamento pessoal preenche, né, já com em mãos a documentação entregue pelo funcionário. Termo de responsabilidade no salário, o empregado assina que, de fato, tem filhos menores de 14 anos.
acordo para a compensação de horas, quando o empregado trabalha aos finais de semana, né, e vai compensar em outros momentos, né, durante a semana. Termos de opção pelo Vale Transporte, né? Há empregados que preferem receber Vale Transporte e outros não, porque não veem vantagem, né, no recebimento do Vale Transporte, ou não necessita porque não precisa pegar transporte. Documentos de inscrição no PIS, PASEP, quando os empregados eles não têm registro de PIS, né, ou não tem aquela carteirinha nova, né? Ainda falo da manual, aquela tipo um passaporte, né? Que naquela carteira já vem o número do PIS. Mas quando ele não tem o número do PIS, então vai ser preciso que o departamento pessoal preencha essa documentação para requerer esse número. Autorização para desconto em folha de pagamento, né? Há várias situações que pode se fazer desconto em folha, como por exemplo o plano de saúde, como por exemplo a ajuda no auxílio alimentação, que a empresa dá X valor, mas ela vai descontar uma taxazinha no contra-cheque do empregado, dentre outros tipos de descontos. O contrato de experiência, se for o caso, quando se opta para se fazer o contrato de experiência, então o departamento pessoal vai formular esse documento também, de posse dos documentos pessoais do empregado, vai fazer o registro na carteira de trabalho, né, que todas as informações de valor de salário, de data de admissão, de qual a função que o funcionário está executando na empresa, né, tudo isso vai ser registrado na carteira de trabalho e vai ser devido assinado pelo responsável da empresa, o responsável legal da entidade. Registro do funcionário no livro de empregados ou fichas, também tem que se registrar nesse livro de empregado todas as informações, admissão, afixar a foto do funcionário, dar para o funcionário assinar o livro. Registro do funcionário no livro de empregados ou fichas, já falei, e fazer a declaração do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é justamente a declaração da admissão desse empregado na empresa. Então, a gente tem que informar para o Ministério do Trabalho, através dessa declaração do CAGED, que está tendo uma admissão na empresa e tem que colocar todas as informações desse empregado. Com o advento do E-Social, vai chegar um momento que não vai ser mais preciso fazer esse tipo de declaração, tá? A proibição da retenção dos documentos. Então, é aquilo que eu disse, não é permitido a retenção de qualquer documento de identificação pessoal, mesmo que apresentado por cópia autenticada, inclusive de comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira de trabalho, registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e a carteira de identidade de estrangeiro. Aqui a gente tem os modelos de documento, que tem a carteira de trabalho, essa é a carteira antiga, né? Um modelo de RG, título de eleitor, o cartão do PIS, né, que temos também o cartão cidadão, que aqui nesse cartão já tem registrado o número do PIS do funcionário. Esse é o livro de registro de empregados que a gente falou, que o departamento pessoal vai precisar preencher com todas as informações do empregado, salário, raça, cor, tudo, afixar a foto do empregado aqui. Esse aqui é um modelo de termo de compensação de horas, né? Quando o empregado ultrapassa o seu horário normal, quando o empregado trabalha aos finais de semana, que ele vai poder ter o direito de compensar essas horas em outro momento. Tem o termo de compromisso também do Vale Transporte, que o empregado ele aceita ou não, quer ou não
receber vale transporte. Passamos para os softwares utilizados. O que são isso? São aqueles sistemas informatizados que ajudam o departamento pessoal e muito no desenvolvimento do seu trabalho. Existem vários sistemas que já fazem cálculo de folha de pagamento, que preenchemos com os dados dos funcionários e que se faz processamento da folha, processamento de cálculos trabalhistas em geral, né? E que ajudam muito departamentos pessoais, principalmente quando se lida com muitas pessoas, né? Com um número muito grande de funcionários. Ajuda bastante no desenvolvimento do departamento pessoal. Então, é de suma importância e é muito interessante que uma entidade adote um tipo de sistema específico e que esse sistema seja interessante no momento de se colocar os dados da empresa e dos funcionários e que esse sistema ele seja um sistema seguro, né? Existem vários modelos no mercado hoje, como o Org System, que é um sistema muito bom para ONGs, para entidades sociais. Tem o Bit.com, tem o Sistematron, tem o Prosoft, tem o Persona, tem a Audiodata. São várias empresas que oferecem sistemas de informações, tanto para controle financeiro, contábil e também cálculos trabalhistas, departamento pessoal. Tá? Além disso, tem outros softwares disponibilizados pelo governo, né? Como a Cefip, que faz o cálculo tanto do FGTS como do INSS, que nós vimos em aulas anteriores como uma das obrigações de entidades sociais, né? A GRFC para calcular FGTS rescisório, programa de CAGED, da RAIS, o Conectividade Social também, que serve para transmissão de dados para a Caixa Econômica Federal. Então, todos esses softwares são interessantíssimos e ajudam muito o departamento pessoal a desenvolver suas atividades, suas ações. Aí temos o certificado digital, que é a autorização do empregador pela Caixa Econômica para fazer as movimentações de seus funcionários, assim como serve para solicitar extrato dos empregados, fazer correções cadastrais, dentre outros. Esse certificado também ele serve para transmitir declarações, tanto da Receita Federal, né, para fazer pesquisas de informações junto à Receita Federal, da situação cadastral dessa empresa, dessa entidade que tenha esse CNPJ, né? Caso a entidade esteja com alguma divergência, né, não consiga tirar uma certidão negativa de que está ok, é, é possível que com esse certificado digital, a pessoa responsável pelo departamento pessoal possa entrar no site da Receita Federal, chamado ECAC, e por lá se pesquisa todas as divergências, todas as pendências que a empresa tem. Então, tendo esse certificado digital, nós temos a opção e a gente tem a condição de buscar online mesmo todas as informações da empresa liberadas, né, pelo governo. Quadro de horário de trabalho. O quadro de horário de trabalho, ele é obrigatório podendo a empresa optar pelo modelo simplificado, devendo afixá-lo em local bem visível. Isso sobretudo quando há fiscalização de trabalho. Então, o fiscal, a primeira coisa que vai verificar quando chega numa empresa, quando chega na entidade, é se há fixação do quadro de horário, né, dos funcionários. O funcionário trabalha de que horas até que horas, né, para caracterizar a organização, né, principalmente de funcionamento da empresa, né. Ele foi criado pela portaria do Ministério do Trabalho 3.088, de 28 de abril de 1980. Ele pode ser utilizado pelas empresas cujos empregados têm a mesma seção ou turma e obedeçam um horário único. E o relógio de ponto, ou livro de ponto, né?
Para o estabelecimento que tem mais de 10 empregados, esse relógio ele é obrigatório, né? É obrigatório relógio a marcação desse ponto, com a anotação da hora de entrada e saída, devendo ser assinalados os intervalos para repouso. É mais um documento que, quando há fiscalização de trabalho, ela é cobrada, né? Porque é importante verificar se esses empregados eles estão ultrapassando as suas horas, se estamos trabalhando com a questão da compensação dessas horas, ou seja, da folga para empregados que ultrapassam seus horários, se nós estamos fazendo o pagamento das horas extras devidas a esses funcionários. Então, tudo isso é para fazer esse controle e é obrigatório que se tenha esse documento, seja a ficha de ponto, ou seja aquele ponto eletrônico. Também para que isso proporciona ao departamento pessoal a possibilidade de saber se determinado funcionário fez hora extra ou não, porque se sim, vai ser importante para cálculos, né, de verbas na folha de pagamento. Os funcionários também têm o direito de fazerem o dissídio coletivo, que é o quê? Que é a convenção coletiva dos empregados pertencentes a uma determinada categoria sindical. É nele que é fechados os acordos entre sindicato, empregado e sindicato empregador, onde são discutidas e fixadas as regras que valerão durante um ano. E registrado na Delegacia Regional do Trabalho, o empregador deve seguir à risca a convenção coletiva, pois, caso contrário, lhe custará ônus, multas pelo não cumprimento do acordo. Então, principalmente quando há muitos funcionários em uma empresa, é necessário que se entre em acordo de todos os direitos e deveres desses empregados, principalmente no que tange a teto salarial, né? As proteções de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, por isso que há a questão do dissídio coletivo, é aquele acordo coletivo entre as partes, tanto o empregador como os empregados, para chegar naquele consenso justo, né, na questão laboral. Passado isso, chegamos a um ponto importante para o funcionário. Vamos fazer agora, calcular a folha de pagamento desses funcionários, né? Ele trabalhou durante um mês e quando chega no final do mês ele vai querer receber. Então, o que é essa folha de pagamento, que é uma das funções do departamento pessoal? A folha de pagamento é um documento elaborado pelo departamento pessoal e é neste documento que a empresa contabiliza todos os lançamentos realizados aos pagamentos e descontos na remuneração do empregado. É um documento de obrigatoriedade da empresa, sem modelo oficial, ou seja, cada empresa pode adotar um modelo específico de folha de pagamento, tá? E é ali que estão lançados todos os proventos, descontos, tudo que o empregado financeiramente tem direito em determinado momento, tá? O que deve ter discriminado na folha de pagamento? Os dados do empregador, né, o nome da empresa, CNPJ, endereço da empresa, os dados do empregado, nome completo, cargo ou função do empregado, as parcelas integrantes da remuneração, quanto o empregado tem direito a receber, todos os benefícios que o empregado tem direito a receber. Exemplo, salário família é um benefício, exemplo, alimentação é um benefício, e dentre outros, gratificação é um benefício, proventos, descontos legais, né? Todos os descontos que estão elaborados, e o salário família. Requisitos para ter acesso ao benefício de salário família: ter filhos de qualquer condição com menos de 14 anos de idade, por isso aquele termo de declaração
para recebimento do salário família, que se tem que declarar que tem filhos menores de 14 anos, né, ou inválidos de qualquer idade. Remuneração do segurado, agora em 2020, ele deveria ser igual ou superior a 1.426. Isso a gente fala da remuneração bruta do empregado, não é aquela que depois de todos os descontos chega a esse valor. Não, é a remuneração bruta. Ou seja, um empregado que recebe um salário mínimo e tem um filho menor de 14 anos, ele já tem direito a receber uma cota de salário família, tá? Observação: não é preciso cumprir nenhum tipo de carência para ter direito a esse benefício. Fui contratado no primeiro mês ou fui contratado com 2 dias de contrato, eu já tenho direito a receber salário família. Então, existe um quadrozinho que é apresentado pela Ministério da Previdência e Assistência Social, que diz o seguinte: com essa remuneração igual ou inferior a 1.425,56, quando eu tenho um filho, eu recebo por beneficiário 48,62. Quando tenho 2 filhos, eu já recebo 97,24. Quando eu tenho 3 filhos, eu já recebo 145,86 de cota de salário família e assim por diante, tá? Qual é o prazo para se pagar os salários para os funcionários? O que está estabelecido é que o empregador terá até o 5º dia útil de cada mês subsequente para efetuar o pagamento do salário dos seus funcionários. Se passar dessa data, pode ocorrer do empregado pagar uma multa, né, estipulado pelo Ministério do Trabalho. E o que é salário? Segundo o Martins, salário é a prestação fornecida diretamente ao trabalhador pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho, seja em razão de contraprestação do trabalho, da disponibilidade do trabalhador, das interrupções ou demais hipóteses previstas em lei. E o que são proventos? Proventos, eles são créditos do empregado que deverão ser lançados separadamente de forma a facilitar o entendimento por parte do empregado. Então, o que temos de provento dentro de uma folha de pagamento? Temos o salário, que é o salário normal que o empregado recebe, aquele salário contratual, né, estipulado no início do processo de relação de trabalho. O 13º salário, né, que é uma conquista do trabalhador, né, que tem que se receber mais um salário, né, durante o ano, porque são 12 meses de salário, então a gente recebe mais um mês, que seria inclusive considerada também a gratificação natalina, né? Então, isso se dá através de proventos. Obviamente que se um empregado ele não tem 12 meses, né, dentro de um ano, no final do ano, então ele vai receber esse 13º proporcional. É a média, né, de tudo que ele recebeu no decorrer do ano. Se ele é contabilizado em 12 meses. Então, se ele não trabalhou 12 meses, então vai ter uma proporcionalidade dos meses, da quantidade de meses que ele trabalhou, tá? Como proventos também, em empresas grandes, nós temos a participação nos lucros, que podem ampliar o salário, né, do funcionário, os prêmios também dessas grandes empresas que podem proporcionar isso aos funcionários, diárias de viagens, né, que podem ser absorvidas como proventos, né, no pagamento de salários, gratificações, horas extras, adicionais de insalubridade, adicionais noturno. E o salário família também é considerado como proventos, que são aqueles benefícios recebidos pelos empregados. Além disso, na folha de pagamento, vamos ter os descontos. O que são descontos?
Descontos são valores dos encargos legais e outros autorizados pelo empregado que devem abater esses proventos. Os principais que nós conhecemos é o Vale Transporte, né? Quando o funcionário aceita que vai receber Vale Transporte, automaticamente a lei determina que o empregador cobre desse funcionário, desconte desse funcionário 6% sobre o salário base desse empregado. Tipo, se um empregado recebe um salário mínimo hoje 1.045 e diz para a empresa, assina um termo de vale transporte, precisa receber vale transporte para ele poder ir e vir da sua casa, então a empresa tem esse direito de fazer o desconto na folha de pagamento de 6% sobre o salário dele, a fins de desconto de vale transporte, tá? Pode-se ter também desconto de faltas e atrasos. O empregado atrasou. De acordo com as normas estipuladas pela empresa, é possível também fazer aquele desconto em folha de pagamento daquele dia que o funcionário não trabalhou, daquelas horas que o funcionário não trabalhou. Prêmios, alimentação, faltas e atrasos, eu estou até repetir aqui, a gente já tinha colocado aqui. Plano de saúde, né, naquela situação em que o funcionário paga uma parte do plano de saúde, ou paga 100% do plano de saúde, quando ele opta, né, por receber. Adiantamentos de salário, né, o funcionário, antes de chegar no final do mês, solicitou um adiantamento da parcela do salário que ele tinha direito, então, quando chegar no final do mês, o departamento pessoal vai levantar essas informações e vai fazer o desconto no contra-cheque e ele só vai ter direito a essa diferença, visto que ele já foi adiantado do salário dele, tá? De desconto também, os mais conhecidos, nós temos o INSS, né? Esse INSS, o Ministério da Previdência Social estipulou agora em março de 2020 uma nova tabela, chamada inclusive de tabela progressiva, né? Em que tem um teto para quem recebe R$ 1.045 no salário mínimo, a alíquota para fim de recolhimento de INSS é 7,5%. Entre 1.045,01, a cota, né, do salário, a 2.089,60, se desconta 9% sobre essa cota. Entre 2.089,61 até 3.134,40, se desconta 12% sobre essa cota. 3.134,41 até 6.101,06, que é o teto, né, para fins de recolhimento de INSS, se desconta 14% sobre esta cota dos funcionários, tá? Além disso, temos o desconto também do imposto de renda daqueles funcionários cujo salário, a base salarial, é maior que R$ 1.903,98. Então, a partir daí, o departamento pessoal também tem que fazer esses descontos dessa parcela de imposto de renda que é calculado sobre o salário. Então, temos posto aqui a tabela, né, que é estipulada pela Receita Federal para fazer os descontos sobre os salários desses funcionários ou dos prestadores de serviço, tá? Temos as férias, né? O que são férias? É o nome que se dá à folga obrigatoriamente concedidas a todos os empregados ou servidores públicos a cada ano de trabalho. O empregado fez um ano, tem direito a uma folga de um mês, né? Segundo o mesmo autor, o empregado tem direito às férias após cumprir 12 meses do contrato de trabalho, tendo o direito de gozar 30 dias de férias remuneradas. O empregado pode também optar por reduzir 20 dias das suas férias, recebendo os outros
10 dias, e isso tem que ser negociado antecipadamente com o representante legal da empresa ou da entidade. Caso ele não queira gozar os 30 dias de férias, ele pode gozar 20, descansar 20 e vender 10 como se estivesse prestando serviço para a empresa no período em que ele estiver de férias, que ele tiver direito a estar de férias, tá bom? Temos também que conhecer o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é também um encargo que é controlado pelo Departamento Pessoal. O que é esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Ele foi criado pelo governo federal com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Então, todo mês, né, até o dia 7 do mês subsequente ao mês que o empregado trabalhou, o departamento pessoal tem a obrigação de fazer o cálculo de 8% sobre o salário desse empregado, para que a empresa ou entidade recolha, e esse valor ele vai para uma espécie de conta, né, desse empregado, para que ele utilize futuramente. Essa utilização ela será feita através de saques. Então, todo mês, todo salário, o departamento pessoal terá que fazer o cálculo desses 8% sobre esse salário base desse funcionário e fazer esse recolhimento. Esse valor, essa cota, vai para a conta do empregado. Então, ela vai estar lá se acumulando até que ele precise utilizar essa cota, esses valores que estão sendo depositados. Como é que se pode utilizar esse dinheiro que vai ficando lá? Porque isso não é uma conta poupança comum, aquela conta poupança que a gente faz o depósito e a qualquer momento eu posso pegar. Não. Nesse caso, tem uma série de formas para que a gente possa movimentar esse valor que está na conta, que a gente chama conta poupança, né, desse empregado. Primeiro, ele pode movimentar esse dinheiro através da sua demissão sem justa causa ao término de contrato, quando há extinção total da empresa também. A empresa demite os funcionários e esses funcionários têm acesso a essa conta. Rescisão do contrato por culpa recíproca, que é um tipo de rescisão contratual. Aposentadoria, quando há desastre natural causado por catástrofe. O exemplo disso foi a questão da pandemia do coronavírus, né? Que o governo ele liberou todos os funcionários a ter acesso ao FGTS, né, deles, né? A dificuldade financeira pairou aqui no Brasil, então o governo deu essa abertura já prevista em lei, que quando há esse tipo de catástrofe, é possível essa liberação para que esses trabalhadores tenham acesso a esse dinheiro que está retido dele aí. Além de suspensão de trabalho, de falecimento do trabalhador, né, que os beneficiários podem ter acesso a esse recurso que estava depositado na conta do trabalhador. Quando ele completar 70 anos, que é quando ele se aposenta, quando ele é portador de doenças graves, né? Quando ele for demitido e ele não está trabalhando e ele passar 3 anos, né, sem trabalho, aí ele pode ter acesso também a esses valores. E também para aquisição de moradia própria, que existem programas, né, do governo federal, como, por exemplo, é a Minha Casa Minha Vida,
que esses funcionários eles queiram comprar a sua casa própria e pode recorrer aos depósitos que estão no FGTS desse funcionário para dar como parcela de pagamento de dívida da compra dessa casa, tá bom? Bom, quais são os procedimentos para a gente calcular uma folha de pagamento? O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiramente, precisamos classificar esse funcionário por categoria. Segundo, precisamos analisar o cartão ou livro de pontos, se teve hora extra, se não teve, que é justamente para verificar a questão das horas extras. Precisamos conferir se há adicionais a serem pagos a esse funcionário, adicional noturno, de insalubridade, se ele trabalha em lugares perigosos, né, de periculosidade, se ele trabalha em lugares insalubres, que é o adicional de insalubridade, que nós não vamos detalhar a fundo como se faz esse cálculo. Averiguar se houve faltas no período, se o funcionário faltou ou não. Calcular o INSS, calcular o imposto de renda, deduzir todos os descontos dos proventos e apurar finalmente o valor líquido a ser pago a esses funcionários. Um exemplo de cálculo de folha de pagamento. Vamos criar aqui uma situação e vamos calcular juntos, né, uma folha de pagamento. Primeiro, o senhor Antônio Marcos, ele foi admitido para a função de serviços gerais na empresa Farias Limitada, com um salário mínimo. O salário mínimo hoje é R$ 1.045, tá? E segundo informado, ele precisará de vale transporte. Precisando de vale transporte, a empresa paga o vale transporte dele normal, mas ela tem o direito de fazer o desconto de 6% em folha sobre o salário base dele, que é o 1.045, tá bom? Então, essa informação a gente já tem mais ou menos. Então, o que a gente vai precisar? Vamos calcular e representar o contra-cheque do senhor Antônio Marcos do mês de novembro de 2020. Então, nós já temos aqui a informação. Qual é o salário base desse funcionário? É um salário mínimo, ou seja, é R$ 1.045. Quais são os descontos que nós temos? Ele vai receber vale transporte, então já temos um desconto aqui de 6% de vale transporte, além de um desconto obrigatório que é o INSS, tá? Então vamos à solução desse problema. O salário bruto do seu Antônio Marcos é 1.045. Quais são os descontos sobre esse salário bruto? É o INSS, que segundo a tabela, deixa eu voltar aqui a tabela, ó, 1.045, nós temos a obrigação de fazer o recolhimento de 7,5% sobre essa base de cálculo, tá? Vamos seguir aqui a solução. Então, 1.045 vezes 7,5%, coloque lá numa calculadora, vai dar o quê? R$ 78,38 de desconto de INSS, tá? Agora, vamos calcular o valor do desconto do Vale Transporte, que é 6% sobre o salário base de 1.045. Então, vamos calcular 1.045 vezes 6% e encontramos o valor que vai ser descontado do seu Antônio Marcos de referente a Vale Transporte, que vai dar R$ 62,70. Então, o que vai ser o salário líquido do seu Antônio Marcos? Vai ser o salário contratual dele, que é o salário bruto, 1.045,
menos todos os descontos incidentes na folha de pagamento dele. Quais descontos? INSS, 78,38, menos o desconto de vale transporte, que é 62,70. Efetuando essa operação aqui, o valor do salário que o departamento pessoal vai precisar pagar para o seu Antônio Marcos em novembro de 2020 vai ser R$ 903,92. Como é que essa informação vai estar representada no contra-cheque do seu Antônio Marcos? Tá? Tá aqui um modelo de contra-cheque que tem a informação da empresa, que tem o mês em que do contra-cheque, né, da competência que o empregado está recebendo, né, o salário, as informações dos proventos, né, dos descontos, ó, o salário base dele para 30 dias foi 1.045, o INSS de 7,5%, tá aqui, ó, na coluna de descontos. O Vale Transporte de 6% também está aqui na coluna de desconto. Soma de desconto, 78,38 mais 62,70 dá 141,08. E soma de vencimentos, que é só o salário, 1.045. Isso menos isso dá a representação de 903,92. Além da informação, teríamos aqui a informação também do FGTS dele, que isso aqui deveria estar mais aqui embaixo, que é o 8% sobre o 1.045, que tudo isso aqui a empresa precisa fazer esse cálculo para poder gerar a guia de recolhimento do INSS, isso considerando que nós somos uma entidade do terceiro setor, que temos a filantropia, né? Ou seja, o que é essa filantropia? Nós não temos a obrigação de pagar INSS patronal de 20%, ou seja, o recolhimento da empresa, da entidade, é tão somente aquilo que a gente retém de INSS dos funcionários junto à folha ou de INSS nas prestações de serviço, tá? Então, a gente só vai pagar aqui o que a gente reteve de INSS. Então, o departamento pessoal vai gerar a guia para recolher esse INSS. Então, retivemos no contra-cheque dele o valor de R$ 78,38, então precisamos repassar isso ao INSS. Como a gente repassa? Através da confecção dessa guia de GPS, que é a contribuição ao INSS. Se a gente deixar de fazer esse recolhimento aqui, nós estamos indo contra, né, as leis, né, a apropriação indébita de valores que pertencem a terceiros. A empresa faz a retenção, mas automaticamente ela faz a distribuição desse valor. Então, o departamento pessoal vai precisar gerar essa guia aqui de recolhimento de INSS para repassar ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Além disso, o departamento pessoal também vai precisar fazer a declaração, né, chamada CEFIP, que é a Declaração para a Caixa Econômica Federal, dizendo que ela vai fazer o recolhimento desse FGTS aqui também descontado não, calculado sobre os 1.045 do seu Antônio Marcos, tá? Esse recolhimento vai ser de R$ 83,60. É obrigação da empresa fazer esse recolhimento para fins de poupança desse funcionário, tá? Agora, caso o seu Antônio Marcos fosse contratado ao invés de contrato de CLT, né,
assinatura de carteira de trabalho, vamos contratar o seu Antônio Marcos através de um processo de prestação de serviço, tá? Com as mesmas informações, ou seja, o seu Antônio Marcos, ele gerou um contrato de prestação de serviço como autônomo, ou seja, ele vai uma vez ou outra lá na empresa, ele não vai todos os dias, né? E nós vamos pagar também um salário mínimo para ele. O cálculo ele vai ser diferente, porque existem alguns recolhimentos que se faz na relação de emprego, né? E que se faz na relação de prestação de serviço. Nesse caso aqui, o serviço não é mais salário bruto, é serviço bruto, é de 1.045. Quais serão os descontos? Teremos o INSS, segundo a tabela do INSS será 11%, nesse caso, quando é autônomo é 11% ou 20%. Esse 20% é quando a entidade tem aquela chamada filantropia, né? Conversamos ainda há pouco, né? Todas as entidades que não têm a obrigatoriedade de fazer o recolhimento patronal de 20%, vão reter dos seus prestadores de serviço o valor de 20%. Mas nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando 100%, que é um exemplo diferenciado, tá bom? Então, 1.045 vezes 11%, temos um desconto de R$ 114,95 de INSS, que nós teremos que recolher mais tarde. Além disso, quando se trata de prestador de serviço, nós temos uma relação também de recolhimento com a Prefeitura Municipal, nesse caso, a Prefeitura Municipal de Belém, porque todos os autônomos, eles precisam estar registrados na Prefeitura Municipal, porque eles têm a obrigação de fazer o pagamento do imposto sobre serviços, né? Então, como nós somos substitutos tributários dos órgãos, né, de governo, então, quando um prestador de serviço presta um serviço para a gente, então nós precisamos fazer a retenção sobre esse serviço desse imposto e depois repassar à prefeitura. Informar e repassar à prefeitura. Então, na Prefeitura de Belém, o percentual de recolhimento do ISS será 5%. Então, vamos calcular o ISS, vamos pegar o 1.045, multiplicar por 5 e encontramos o valor do ISS, que vai ser 52,25. Ou seja, para se encontrar o salário, o serviço líquido, a gente vai pegar o serviço bruto, que é o 1.045, menos os descontos, que é o desconto do INSS, do prestador de serviço, e o desconto do ISS, do prestador de serviço, que dará um serviço líquido de R$ 877,80. Aí, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar gerar a RPA, que é o Recibo de Prestação de Serviço Autônomo, que aqui a gente se baseia no mesmo modelo, né, de conta, mas o que muda são as informações, né, serviços prestados, brutos, INSS de serviço prestado, ISS de serviços prestados, aí com os valores, os descontos e a demonstração do líquido. Aí o prestador de serviço, ao receber esse valor, ele vai precisar assinar, porque esse documento vai ficar arquivado no departamento pessoal, assim como o contra-cheque também, tá? Mas, além disso, o departamento pessoal também vai precisar gerar a guia de recolhimento do INSS, tá? Porque para não caracterizar a questão da apropriação indébita, então, descontamos desse prestador de serviço, então vamos ter que fazer o repasse desse valor que foi descontado para o Ministério, para o governo. Então, como é que a gente faz? Gerando uma guia de INSS, que é chamado GPS, com todas as informações da empresa, e a partir daí a gente paga para a Previdência. Além disso, o departamento pessoal também vai gerar a guia
para ser recolhido do desconto do ISS autônomo, né? Que a guia da prefeitura é mais ou menos essa aqui, com as informações da empresa, com as informações da prestação do serviço, com o valor, né, do ISS que foi descontado lá na RPA, tá bom? Bom, agora a gente vai falar do fim do processo de relação de trabalho, que a gente já falou, da admissão, do processo de admissão, falamos dos cálculos, uns exemplos bem básicos de cálculos trabalhistas. Agora vamos falar do fim dessa relação, que é a rescisão contratual. O que é essa rescisão contratual? Ela serve para definir o término da relação empregatícia, encerrando-se o contrato de trabalho. A rescisão é o momento de rompimento contratual, onde empregador e empregado resolvem não dar mais continuidade à relação de emprego, devendo saldar os direitos legais, ou seja, tudo que o empregado tiver direito, o empregador tem que pagar, tem que repassar para ele, né, para finalizar e para saldar todos esses direitos desse trabalhador, tá? Esse termo de rescisão do contrato de trabalho, desde 1º de fevereiro de 2013, todas as rescisões de trabalho deverão utilizar o novo modelo, né, conforme previsão da portaria. Existe um modelo específico, né, para rescisão do trabalho. Esses formulários têm o termo de quitação e o termo de homologação, que deverão ser utilizados juntamente com o novo termo de contrato de trabalho. Isso é o documento, né, modelo que existe para a gente poder fazer as rescisões de contrato de trabalho. Por quê? Porque com esse termo de homologação já se determina que toda e qualquer rescisão contratual ela deve ser homologada por um órgão, seja o Ministério do Trabalho, seja o sindicato. Então, alguém tem que dar ciência que concorda que aquela informação que o empregado está recebendo no fim da relação de trabalho está correta ou não. Alguém tem que dar essa prova, né? Alguém tem que dar esse carimbo. Então, os órgãos apontados são ou o Ministério do Trabalho ou o Sindicato dos Trabalhadores, tá bom? Esse termo de trabalho ele deve ser impresso em 2 vias, sendo uma para o empregado, para o empregador, e a outra para o empregado, acompanhando do termo de homologação e quitação, que será impresso em 4 vias, tá? Comunicado de dispensa. Para dispensar o empregado, o primeiro passo é comunicar a ele que ele vai ser dispensado, ou então o empregado comunicar ao empregador que ele não quer mais continuar, né, na relação de trabalho. O comunicado de dispensa ele é elaborado tanto pelo empregador quanto pelo empregado, e ele deverá ser formalizado em 30 dias antes de sua saída da empresa, por escrito em 2 vias protocoladas da empresa para validar o seu recebimento. Chega a um ponto que o empregado não quer mais continuar a trabalhar na empresa. Só que ele tem 30 dias para informar a empresa que ele não quer mais continuar. Ou então pode ocorrer o contrário. O empregador viu que não tem mais condições de continuar com os serviços daquele empregado, ou porque a gente não tem mais condição de pagar, ou porque ele não está dando conta do recado. Então, mas para fazer isso, a gente precisa comunicar a eles 30 dias antes. Por quê? Porque ele precisa se preparar, né, para essa ausência, né, desse salário futuro. Neste caso, no primeiro dia útil seguinte ao comunicado de dispensa, vai iniciar o aviso prévio. O que é esse aviso prévio? O aviso prévio, ela é a comunicação da rescisão do contrato de trabalho por uma das partes, empregado ou empregador, com a antecedência
antecedência de 30 dias, que no caso a gente conversou ali sobre a dispensa, né? Isso tudo segundo a Constituição Federal. Então, tanto o trabalhador quanto o empregado, eles podem optar pelo aviso prévio trabalhado ou indenizado. O aviso prévio trabalhado é quando o funcionário ou a empresa avisa que vai sair 30 dias, mas passa esses 30 dias na empresa trabalhando e cumprindo seus dias. Esse é o chamado aviso prévio trabalhado. E tem o aviso prévio indenizado, que é aquele que o funcionário ou o empregador avisam 30 dias antes e interrompem em definitivo a relação de trabalho. Então, nesse caso, quando há aviso prévio indenizado, a empresa, quando dispensa o funcionário, tem que pagar uma multa de um salário, né, um mês de salário ao funcionário, ou então, quando ele é feito pelo funcionário, quem paga a multa é o trabalhador, de um mês de salário, tá bom? Estas duas modalidades, elas são reconhecidas pela CLT, onde o aviso prévio trabalhado é aquele que é cumprido pelo empregado e o indenizado é aquele que é pago em dinheiro quando não cumprido, tá? E daí, finalmente, chegamos à questão da fiscalização do trabalho, né? Temos toda a entidade ou empresa organizada em seu departamento pessoal. Então, há de se ressaltar que o governo, ele faz visitas periódicas às entidades para que se faça e se proceda, entidades ou empresas, né, com essas fiscalizações de trabalho. Eles vão fiscalizar para verificar se a empresa está adequadamente, né, seguindo todas as regras, todas as leis, se o departamento pessoal está com a sua documentação organizada, se está pagando direitinho todos os direitos do trabalhador. Então, essas fiscalizações, elas são periódicas, realizadas pelos auditores, né, do Ministério do Trabalho. Então, essa fiscalização, ela visa garantir o cumprimento por parte das empresas da legislação de proteção ao trabalhador, com o objetivo de combater a informalidade no mercado de trabalho e garantir a observância da legislação trabalhista. Então, são responsáveis direto pelas fiscalizações os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, os quais eles deverão portar suas credenciais, porque não é qualquer pessoa, a gente precisa comprovar que somos auditores fiscais do trabalho, né, para poder fazer essa fiscalização dentro de uma entidade, logo que vamos ter acesso a todos os documentos, inclusive documentos sigilosos da empresa. Então, é preciso e necessário que esses auditores portem suas credenciais, né? A violação da legislação trabalhista, ela poderá ser punida pelos auditores fiscais com multas pecuniárias fixas ou variáveis, cujos valores são previstos em lei de acordo com cada infração. Quais são os documentos que a empresa obrigatoriamente precisa ter arquivado e organizado para fins de atender qualquer tipo de fiscalização? Entre outras documentações necessárias, nós precisamos, como falamos anteriormente, do quadro de horário ou ficha, cartão de ponto devidamente aprovado. Então, é uma das coisas primeiras que os fiscais de trabalho buscam em uma empresa, né? É preciso que se tenha aportado em local visível esse quadro de horário, né, de todos os funcionários e que todos os cartões de pontos ou os livros de pontos estejam devidamente preenchidos, tá?
livros e fichas de empregados preenchidas, né, que é os livros de registro dos empregados estejam preenchidos e devidamente atualizados. Nesse livro é possível fazer a atualização dos afastamentos dos empregados, podemos fazer as atualizações de todas as férias que os funcionários receberam, então é importante que esses livros estejam atualizados, folhas de pagamento organizadas, né? Relação de empregados maiores e menores também, relação de empregados homens e mulheres, então são informações importantes para que a gente repasse para os fiscais de trabalho. Todos os acordos de compensação de horas devidamente assinados pelos empregados e pelos empregadores também, acordos de prorrogação de horas, encargos sociais, os INSS, as guias de INSS, que é a GPS, aquelas geradas, né, pelo departamento pessoal e recolhidas pelo departamento financeiro, os FGTS, os impostos de renda, todas aquelas guias que são geradas com base nas informações de folha, encaminhadas para o departamento financeiro fazer o recolhimento e que retornam para o departamento pessoal fazer o arquivamento e a guarda. Então, todas essas informações é preciso estar organizado nos seus arquivos do departamento pessoal e essas informações serão entregues a esses fiscais de trabalho, tá? Todas as rescisões contratuais devidamente assinadas e com seus termos de quitações, né, assinados também e homologados, tá? Recibos e avisos de férias, né? Todas as férias que os funcionários receberam, né? E é preciso que todos esses recibos estejam devidamente assinados. Cópias de INSS protocolado no sindicato e normas regulatoras de saúde, regulamentadoras de saúde, higiene e segurança no trabalho, urbana até 29 normas e rural até 4 normas. Então, existem algumas normas de segurança do trabalho que determinadas empresas, que determinadas faixas de empresas precisam cumprir e seguir. Isso é com base em número de funcionários, enfim. Da apreensão de documentos e materiais. Então, o que esse auditor vai fazer dentro de uma empresa, né? Esse auditor, ele pode adotar outros meios de análise da documentação, podendo até solicitar a busca e apreensão de documentos, livros, materiais, equipamentos e assemelhados, mediante um auto de apreensão e guarda, quando esses auditores eles percebem dificuldade nessas fiscalizações dentro dessas empresas, quando se solicita livros, quando se solicita esses documentos que deveriam estar arquivados, quando se solicita a comprovação de guias de pagamento e esse departamento pessoal simplesmente não entrega, então ele pode emitir um auto de apreensão e guarda, né, conforme a Instrução Normativa 28/2002, né? E ele pode até mesmo requerer força policial caso haja resistência dentro dessa empresa de fazer a apresentação de toda essa documentação requerida, tá bom? Autuação e multa. Então, findo essa fiscalização, caso necessário, é possível sim que faça a aplicação de multas ou que essas entidades sejam autuadas para apresentar as suas devidas defesas. E essas defesas a empresa tem 10 dias, né, para recorrer a essas notificações, né, da Justiça do Trabalho. Então vamos aqui. É possível, quando verificados procedimentos irregulares, mais sanáveis, que o auditor fiscal faça, antes de aplicar uma eventual multa, prazo para correção. Ou seja, verificou se algo está errado, verificou se não houve a realização de determinada declaração. Então, o auditor fiscal ele dá um prazo mais ou menos de 10 dias
para que a empresa resolva esse problema. Verificou-se que não houve determinados recolhimentos de determinados funcionários. Então, existe essa possibilidade desse auditor fiscal dar um prazo antes de aplicar qualquer multa, né? Se existe a possibilidade de solução daquele problema, então existe a possibilidade de dar um prazo para essa correção. Verificando a gravidade do ato praticado, o reincidente preencherá o auditor fiscal o auto de infração em 2 vias, especificando os motivos e mencionando a fundamentação legal que justifica a autuação, né? As multas, elas são aplicáveis com base numa portaria 290/97 e todos esses anexos. Essas multas, elas são por UFIR, né? Que é uma forma de moeda, né? A lei garante ao empregador, entendo ele haver falha ou interpretação errônea do auditor fiscal, encaminhar a defesa à autoridade local competente, normalmente representada pelo delegado regional do trabalho. Quando se percebe, porque o auditor também pode falhar, o auditor pode exagerar nas suas solicitações. Se o empregador tiver essa devida defesa, então é possível a empresa recorrer a instâncias como a Delegacia Regional de Trabalho para poder demonstrar toda a sua defesa e interpretação dos fatos. Então é isso, minha gente. Como eu disse, a intenção é dar a noção para vocês do que acontece no departamento pessoal, né? Porque quem administra precisa ter esse entendimento, esse conhecimento das obrigações, do processo administrativo, né? Dentro do departamento pessoal, né? Processos decisórios também, né? Como se eu vou precisar contratar alguém, de que forma eu vou contratar essa pessoa, né? Então, é importante. É um departamento que tem algumas obrigatoriedades, algumas obrigações a serem cumpridas. Se essas obrigações não forem seguidas de acordo, alguns problemas podem vir a causar, seja problemas de reclamação trabalhista, ou seja problemas de entraves em liberação de certidão, por alguns recolhimentos não terem sido feitos, enfim. É um departamento que trabalha diretamente, que é diretamente vinculado também ao departamento financeiro, são departamentos parceiros, né? O departamento pessoal gera algumas guias, encaminha para o departamento financeiro fazer a finalização do recolhimento. Então, são informações importantes para um bom administrador ter esse olhar e esse cuidado, não é? A intenção não é, mais uma vez, e reforço dizer, não é transformar vocês em contadores para aprender a fazer cálculos trabalhistas, mas é transformar vocês em bons administradores, para ter noção das obrigações e para poder decidir certas situações, né, dentro de uma entidade. Essa aula está acompanhada de uma apostila que foi preparada para vocês, está à disposição na plataforma, tá bom? Deem uma olhadinha direitinho, porque dentro em breve a gente pode vir a passar um trabalho sobre esse assunto, tá bom? Próxima aula a gente se encontra, então, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, para dentro em breve a gente encerrar o nosso curso, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e todas, e muito obrigada, mais uma vez. Fiquem com Deus.